Milhões de pessoas vivem no limite financeiramente, não porque ganham pouco, mas porque não sabem como administrar o que ganham, e esse é o ponto cego que mantém muita gente presa no mesmo lugar mês após mês. Antigamente, quem acumulava terras era considerado rico. Hoje, quem domina o jogo dos ativos e toma decisões financeiras conscientes é quem alcança a verdadeira liberdade. Não se trata de trabalhar mais, e sim de aprender a gerenciar melhor. O mundo mudou, e a forma como você administra seu dinheiro precisa evoluir também. Por que será que algumas pessoas conseguem viver de renda passiva, enquanto outras perseguem o salário até os últimos dias de vida? Existe um padrão, uma estrutura, que uma minoria segue com disciplina e que a maioria ignora. Mas a boa notícia é, você pode aprender. Fique até o final deste vídeo porque vamos te mostrar os 6 pilares essenciais que o 1% mais rico do mundo aplica todo mês, e que qualquer pessoa comum pode começar a usar a partir de hoje mesmo. A diferença entre sobreviver e prosperar começa aqui. Primeiro pilar: definição de objetivos financeiros claros. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase não é apenas uma reflexão filosófica, é uma das armadilhas mais perigosas da vida financeira. Sem metas concretas, o dinheiro vai embora sem deixar rastro. É como navegar em mar aberto sem bússola. Você pode remar o dia inteiro e mesmo assim continuar à deriva. O primeiro passo para a liberdade financeira é simples, mas ignorado pela maioria. Defina exatamente o que quer conquistar com seu dinheiro. Comece estabelecendo objetivos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, criar uma reserva de emergência em 6 meses. A médio prazo, quitar todas as dívidas em 2 anos. E a longo prazo, viver de renda passiva aos 50 anos. Para cada meta, determine quanto precisa guardar a cada mês. Um conselho prático: reserve pelo menos 30% da sua renda mensal, dividindo entre essas metas. Parece muito? O 1% mais rico faz isso desde cedo, e é justamente por isso que chegou onde está. Você sabia que mais de 80% dos milionários não herdaram sua riqueza? Eles construíram a partir de metas bem definidas e hábitos constantes. Sabiam quanto queriam, quando queriam e como iriam conquistar. Agora pense, se hoje você parasse de trabalhar, saberia quanto precisa para viver 12 meses sem renda? Se a resposta é não, então seu plano precisa de ajustes. E é exatamente disso que vamos tratar agora. Segundo pilar: estrutura de orçamento inteligente. Conhece aquela sensação de que o dinheiro sumiu e você nem sabe onde gastou? Isso acontece quando você deixa o dinheiro controlar sua vida, em vez de você controlar seu dinheiro. O segundo pilar que o 1% domina com maestria é simples, mas poderoso: criar um orçamento mensal inteligente que reflita seus objetivos e sua realidade. Sem isso, você está só apagando incêndios o tempo todo. Com isso, constrói patrimônio em silêncio. Uma estratégia prática e eficiente é o conhecido modelo 50-30-20. Funciona assim: 50% da renda para necessidades básicas, moradia, alimentação, transporte, 30% para desejos, lazer, viagens, presentes e 20% para o futuro, investimentos, reserva de emergência, pagamento de dívidas. Algumas pessoas adaptam para 60-30, dando mais peso aos gastos fixos. O segredo é ajustar a proporção ao seu estilo de vida e respeitar esse limite como se fosse uma lei pessoal. Aqui vai um dado interessante. Segundo o relatório Global Findex Database do Banco Mundial, famílias que aplicam um orçamento mensal estruturado conseguem reduzir as dívidas em até 40% em apenas 12 meses. Isso mesmo, só de saber para onde vai seu dinheiro, o impacto já é enorme. Quer um exemplo visual? Imagine um gráfico de pizza mostrando quanto do seu mês vai para cada categoria. Quando você vê assim, fica impossível continuar vivendo no piloto automático. Agora nos diga, você sabe de cabeça quanto do seu dinheiro vai para lazer todo mês? Se a resposta for mais ou menos, então é hora de fazer seu gráfico de pizza. Mas antes, vamos falar do que realmente afunda a maioria sem que perceba. Antes de entrarmos na próxima lei, quero falar sobre nossa comunidade Simplesmente Rico. É onde divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. Terceiro pilar: redução estratégica de gastos. Reduzir gastos não significa viver uma vida miserável. Significa cortar excessos com inteligência, preservando o que realmente importa. Imagine que sua vida financeira é como uma mochila de viagem. Quanto mais peso desnecessário, mais difícil é avançar. E o curioso é que muitas vezes os maiores pesos são os que carregamos por status, não por necessidade. Sabe qual é o maior vilão do seu orçamento? Não é o cafezinho diário, como muitos dizem. É o aluguel caro demais, o carro financiado acima das suas possibilidades
ou aquela escola particular que você mantém só para aparecer. Segundo dados, famílias de classe média destinam entre 35% e 45% da renda só para moradia. Isso é mais do que o ideal e afeta todo o resto. A solução não é viver mal, mas viver de forma estrategicamente ajustada, sem perder a dignidade. E o mesmo vale para todas as áreas. Quer um exercício prático? Pegue seus 3 maiores gastos fixos mensais e pergunte: eu continuaria pagando isso se ninguém estivesse olhando? Essa pergunta simples pode revelar onde você está gastando mais para impressionar outros do que para viver com propósito. E o pior é que muitas vezes os hábitos silenciosos, como pedir delivery toda semana, assinaturas esquecidas ou compras por impulso, são vazamentos constantes de dinheiro. Então, a pergunta é: quais desses gastos você mantém por vaidade e não por verdadeiro valor? Mas o próximo pilar mostra por que só resolve isso quem tem um plano dinâmico e em constante evolução. Quarto pilar: ajustes mensais e revisão do progresso. Você não dirige um carro olhando só pelo retrovisor, certo? Do mesmo jeito, não pode conduzir sua vida financeira sem revisar o caminho constantemente. Um dos erros mais comuns é acreditar que fazer um bom planejamento financeiro no início do ano é suficiente. Mas a verdade é que não existe plano financeiro fixo. O sucesso vem da revisão constante. Quem ajusta mês a mês, cresce. Quem ignora, estaciona. A prática é simples, mas poderosa. Ao final de cada mês, compare o que você planejou com o que realmente aconteceu. Em que gastou mais do que o previsto? Onde conseguiu economizar? E o mais importante, como pode melhorar no próximo mês? Essa revisão deve virar um ritual sagrado. Segundo a Harvard Business Review, pessoas que revisam metas com frequência têm 3 vezes mais chances de alcançá-las do que quem só anota e esquece. E quando se trata de dinheiro, isso se traduz em resultados visíveis, literalmente na sua conta bancária. Uma provocação: se você ajustar seus gastos só 5% ao mês, seja cortando desperdícios ou tomando melhores decisões, poderia dobrar sua reserva de emergência em menos de 2 anos. E isso sem ganhar um centavo a mais, só redistribuindo com sabedoria. Não é um superpoder subestimado? Agora me diga, você já tem esse ritual de revisão mensal? Se não, sua liberdade financeira está escorrendo pelos dedos mês após mês. E mais, só com esses ajustes você começará a ver dinheiro sobrando. Mas a pergunta é: você está mentalmente preparado para lidar com essa nova etapa? É exatamente isso que vamos explorar agora, o pilar mais invisível e talvez o mais determinante de todos. Quinto pilar: mentalidade dos financeiramente livres. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua pensando como alguém preso na escassez. E aqui está o ponto de virada. A liberdade financeira não começa no bolso, começa na mente. O 1% mais rico do mundo tem algo em comum que vai além da renda. Cultivam uma mentalidade financeira blindada, construída sobre 3 princípios poderosos. E nenhum deles tem a ver com ganhar na loteria ou herdar uma fortuna. Primeiro, pensar no longo prazo. Enquanto a maioria vive perseguindo a próxima conta, eles pensam em décadas. Sabem que o tempo é aliado poderoso e que investir hoje é comprar liberdade no futuro. Segundo, viver abaixo das suas possibilidades. Não significa viver mal, significa não cair na armadilha da ostentação. Como diz o livro O Milionário Mora ao Lado, os verdadeiros milionários muitas vezes dirigem carros usados, moram em casas modestas e fogem de toda vaidade financeira. Terceiro, criar fontes de renda passiva. Eles entendem que trabalhar por dinheiro é importante, mas fazer o dinheiro trabalhar por você é o que realmente muda o jogo. Agora pare e reflita. Você vive como quem quer ser rico ou como quem quer parecer rico? A diferença está nos detalhes, no silêncio de quem investe em vez de se exibir, na decisão diária de gastar menos do que ganha, mesmo podendo gastar mais. Essa mentalidade não se ensina, se constrói. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. E a pergunta que fica: como será o futuro das finanças pessoais nos próximos anos? E qual será o seu papel nessa nova era? É sobre isso que vamos falar agora. Antes de irmos para a próxima lei, não se esqueça de deixar seu like. Nós trazemos conteúdos que podem mudar sua vida e nós pedimos apenas o seu like e sua inscrição, pois isso nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Agora que você já deixou o like, vamos continuar. Sexto pilar: teorias e previsões financeiras do futuro. Está acontecendo uma mudança silenciosa agora mesmo, e quem perceber a tempo vai colher frutos que muitos só vão entender tarde demais. A verdade é que a próxima geração de pessoas ricas não vai nascer de heranças ou cargos altos em grandes empresas. Ela vai surgir de uma classe média informada,
aquela que aprendeu cedo a investir com pouco, viver com menos e usar a tecnologia a seu favor. O futuro pertence a quem entende que hoje o conhecimento vale mais do que qualquer diploma. Olhe ao seu redor. As ferramentas de planejamento financeiro, os apps de controle de gastos, as plataformas de educação e os recursos de inteligência artificial nunca foram tão acessíveis. Você pode fazer uma simulação de aposentadoria, montar um orçamento completo, calcular renda passiva e otimizar seus investimentos. Tudo do seu celular. O problema? Muita gente ainda prefere reclamar do sistema, enquanto outros, em silêncio, estão construindo sua liberdade financeira, recibo por recibo. E te perguntamos: você acha que hoje é mais fácil conquistar a liberdade financeira do que há 20 anos? Temos uma opinião, mas quero saber a sua. Deixe aqui nos comentários porque essa conversa precisa continuar. O que está em jogo não é só seu dinheiro, é sua autonomia, seu tempo, sua capacidade de escolher. E tudo isso começa quando você decide agir diferente da maioria. Se você chegou até aqui, excelente. Isso já te coloca na frente da maioria. Porque a verdade é que muitas pessoas querem enriquecer, mas quase ninguém está disposto a entender como isso realmente acontece. O que você aprendeu hoje são os 6 pilares que o 1% mais rico aplica todo mês. E o mais importante, qualquer pessoa pode começar a fazer o mesmo. Primeiro, você precisa definir objetivos financeiros claros. Sem direção, o dinheiro vai embora sem construir nada. Depois vem o orçamento inteligente, porque cada centavo precisa de um propósito. Em seguida, reduza excessos de forma estratégica. Isso não é abrir mão de uma vida boa, mas não deixar que o superficial consuma o que realmente importa. E por fim, revisar e ajustar seu plano todo mês é o que transforma esforço em resultado. No fim do dia, não importa quanto você ganha, mas como escolhe usar o que tem. Isso é gestão consciente, visão de longo prazo, mentalidade de riqueza. E a pergunta agora é: qual desses pilares você precisa colocar em prática hoje mesmo? Diga nos comentários, queremos saber o que mais te impactou neste vídeo. O caminho para a liberdade financeira não acontece da noite para o dia, mas começa com uma pequena decisão diária, e talvez essa decisão você tenha tomado hoje. E se quiser continuar aprendendo, se inscreva no canal. Todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira.